Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos à teleconferência da Vale dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível em nosso site vale.com. A apresentação está disponível para download em inglês e português em nosso site. Para ouvir a chamada em português, pressione o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e em seguida escolha entrar na sala em português. Em seguida, selecione silenciar áudio original para que você não ouça a versão em inglês no fundo. Gostaríamos de informar que todos os participantes estão, no momento, em um modo somente de escuta para as apresentações. Mais instruções serão fornecidas antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas da nossa chamada. Gostaríamos de informar que declarações prospectivas podem ser fornecidas nesta apresentação, incluindo as expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros, abrangendo os assuntos listados na respectiva apresentação. Alertamos que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas. Para obter informações sobre fatores que podem levar a resultados diferentes dos previstos pela Vale, por favor, consulte os relatórios que a Vale arquiva junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e, em particular, os fatores discutidos em declarações prospectivas e fatores de risco no relatório anual da Vale no formulário 20F. Conosco hoje estão o senhor Gustavo Pimenta, CEO, senhor Marcelo Bacci, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, senhor Rogério Nogueira, vice-presidente executivo Comercial e Desenvolvimento, senhor Carlos Medeiros, vice-presidente executivo de operações, e senhor Sean Usmar, CEO da Vale Base Metals, ou metais básicos. Agora passo a conferência para o senhor Gustavo Pimenta. Senhor, pode começar agora. Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Vale no primeiro trimestre de 2025. Gostaria de lembrar sobre a nossa direção estratégica, primeiramente, como definido pela Vale na sua visão 2030. Estamos construindo uma plataforma de mineração líder com um portfólio flexível de ativos expostos a fundamentos corretos de longo prazo e baseados em uma dotação mineral única. Tudo isso apoiado por uma organização altamente inovadora e orientada por propósitos. Estamos confiantes de que as ações que estamos tomando hoje criarão valor substancial para todos os stakeholders e levarão a uma empresa mais resiliente. A atual guerra comercial apenas reforça a importância de construir um negócio competitivo que possa prosperar em diferentes condições de mercado. E é isso que estamos fazendo na Vale. Apesar da volatilidade e incerteza de curto prazo, continuamos altamente otimistas sobre o futuro e nosso papel na condução da mineração sustentável para apoiar o desenvolvimento econômico global. Impulsionadas por nossa cadeia de suprimentos integrada e conforme previsto, as vendas de minério de ferro aumentaram 4% em relação ao ano anterior, atingindo 66 milhões de toneladas, enquanto nossa produção foi 4% maior, conforme nosso plano de mina para o trimestre, mas também impactada pela maior precipitação no Sistema Norte. Nossa iniciativa de excelência operacional continua a dar frutos. O S11D alcançou sua maior produção em um primeiro trimestre, graças aos vários programas de confiabilidade de ativos que implementamos. No primeiro trimestre, continuamos a priorizar o fornecimento de produtos de qualidade média como BR, BF e PFC1, que é o pellet feed produzido na China. Essa abordagem maximiza o valor agregado gerado em nossos negócios, especialmente em um momento de margens desafiadoras na indústria siderúrgica. Isso é graças ao nosso portfólio flexível e cadeia de suprimentos integrada. Sobre o aumento da flexibilidade, estou feliz em informar que nossos 3 principais projetos de crescimento em minério de ferro estão progredindo como planejado. Vargem Grande e Capanema, que iniciaram suas operações no final de 2024, produzirão 14 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025, garantindo a aderência ao nosso guidance de produção, bem como maior flexibilidade de portfólio. Espera-se que ambos os projetos atinjam a capacidade total no primeiro semestre de 2026. A expansão do nosso projeto Mais 20 na S11D também está avançando bem, tendo alcançado 73% de seu progresso físico até março.
Estamos confiantes de que este importante projeto começará a operar no segundo semestre de 2026, entregando volumes de alta qualidade a custos de produção notavelmente baixos, com um C1 esperado em dólares por tonelada entre 13 e 19. Estamos também avançando na agenda de mineração do futuro, investindo em tecnologia de ponta e promovendo a inovação para aumentar a segurança e a eficiência de nossas operações. Estamos operando 3 minas com equipamentos autônomos, incluindo caminhões pesados e perfuratrizes. E recentemente estendemos essa tecnologia para o pátio de carregamento do Porto de Guaíba, no Sistema Sul. Essa tecnologia levou a um aumento de 12% nas taxas de recuperação no porto, nos permitindo a relocar pessoal de atividades de maior risco para um ambiente de trabalho mais seguro. Aumentaremos gradualmente nosso programa autônomo, expandindo de 14 para 70 caminhões autônomos na Serra Norte nos próximos 3 anos, proporcionando uma melhoria substancial de produtividade para o local. Em nosso negócio de metais de transição energética, continuamos a ver um progresso sólido e consistente em todas as operações. A produção de cobre aumentou 11% ano a ano, alcançando a maior produção para um primeiro trimestre desde 2020. O forte desempenho veio das operações de Salobo e Sossego, bem como do ramp-up do projeto Voisey's Bay, no Canadá. No níquel, Voisey's Bay e Onça Puma também contribuíram para um aumento de 11% na produção ano a ano. Estamos felizes em ver que o forte desempenho operacional, juntamente com o impacto positivo dos preços dos subprodutos, contribuíram para mais do que dobrar o EBITDA do negócio de base metals, ou metais básicos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Juntamente com o Sean e sua equipe de liderança, continuamos altamente comprometidos em fornecer melhorias contínuas em todo o nosso desempenho operacional, bem como em acelerar nosso crescimento de valor agregado em cobre. Nossa iniciativa Novo Carajás foi implementada no início do ano com uma equipe de liderança dedicada e estou muito animado com os insights iniciais que só reforçam as grandes oportunidades que temos pela frente. Agora eu gostaria de falar da estratégia que anunciamos com o GIP na Aliança Energia. Como sabem, a Vale se dedica a suprir todas as suas necessidades energéticas de fontes renováveis há muitos anos e atingiu esse marco no Brasil em 2023, 2 anos antes do previsto. Ter acesso à energia limpa e competitiva é crucial para nós, e ao trazer um parceiro estratégico como a GIP, podemos criar um negócio com poucos ativos que pode nos ajudar a cumprir nossas metas de descarbonização de longo prazo. Com o fechamento previsto para o segundo semestre deste ano, a Vale deterá 30% da nova joint venture e receberá 1 bilhão em recursos em dinheiro. Por fim, gostaria de destacar que publicamos recentemente nosso relatório integrado de 2024, o que mostra nosso compromisso com relatórios transparentes e comparáveis sobre nosso progresso e desafio ESG. Em 2024, a Vale investiu mais de 250 milhões em iniciativas de descarbonização como parte de nossa jornada de zerar as emissões líquidas de escopos 1 e 2 até 2050. Na frente de mineração circular, recuperamos quase 13 milhões de toneladas, reaproveitando rejeitos e outros materiais. O relatório também aborda planos de relacionamento com a comunidade, que são canais projetados para compartilhar informações sobre nossas operações e riscos e impactos implícitos. É também uma forma de ouvirmos a comunidade, incorporando suas perspectivas e preocupações nas decisões. Convido você a ler o relatório completo para entender nossa jornada de sustentabilidade e como estamos trabalhando para construir uma Vale ainda melhor. Vou passar para o Marcelo Bate para falar do desempenho financeiro e voltarei nas perguntas e respostas. Obrigado, Gustavo, e bom dia a todos. Como vocês podem ver, o nosso EBITDA pro forma atingiu 3,2 bilhões no trimestre, 8% menor em relação ao ano anterior, o que vemos como um desempenho sólido, principalmente considerando que os preços do minério de ferro caíram 16% no mesmo período.
A combinação da contínua redução de custo C1 e um desempenho animador da Vale Metais Básicos, que dobrou seu EBITDA no período, foram os principais fatores para a resiliência no trimestre. Vamos dar uma olhada mais de perto em nosso desempenho de custo no próximo slide. Nossos custos continuam em momento muito positivo. No primeiro trimestre, os custos de caixa do minério de ferro C1, excluindo compras de terceiros, atingiram US$ 21 por tonelada, 11% menores em relação ao ano anterior, impulsionados por nossas iniciativas de eficiência e uma taxa de câmbio favorável. Com esse forte início em 2025, estamos ainda mais confiantes em atingir o nosso guidance de custo C1 para o ano, de 20,5 a US$ 22 por tonelada. Nosso desempenho de custo all-in também foi sólido, com redução de 7% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 54,4 por tonelada. A melhoria não foi impulsionada apenas por um C1 mais baixo, mas também por custos e despesas de frete mais baixos. Este foi o nosso menor custo all-in para um primeiro trimestre desde 2022. Voltando ao nosso negócio de metais para a transição energética, observamos uma melhoria significativa ano a ano nas métricas operacionais e financeiras, já refletindo algumas iniciativas da revisão de ativos. No cobre, nosso custo all-in diminuiu 63%, atingindo US$ 1,2 mil por tonelada, substancialmente abaixo da nossa faixa de guidance de 2,8 a 3,3 mil dólares por tonelada. Isso se deveu ao forte desempenho em Salobo e Suceu e ao aumento das receitas e subprodutos, beneficiando-se dos preços mais altos do ouro. Estamos altamente confiantes em entregar nosso guidance all-in de cobre em 2025. No níquel, o custo all-in diminuiu 4% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo sólido desempenho operacional e volumes mais altos, levando à diluição do custo fixo. Os custos de níquel devem diminuir nos próximos trimestres, impulsionados pelo ramp-up da mina subterrânea de Voisey's Bay e por nossos esforços contínuos para ganhos de eficiência. Agora passando para a geração de caixa. O fluxo de caixa livre recorrente atingiu cerca de US$ 500 milhões no trimestre, abaixo dos US$ 800 milhões gerados no quarto trimestre, impulsionado principalmente pelo EBITDA sazonalmente mais baixo e pela variação de capital de giro menor do que o normal. Durante o primeiro trimestre, tivemos uma arrecadação de caixa abaixo do normal, pois optamos por embarcar menos em dezembro de 2024, dada a nossa estratégia de otimização de portfólio. Por fim, o CAPEX total foi ligeiramente menor em relação ao ano anterior, tendendo em linha com nosso guidance para 2025 de aproximadamente US$ 5,9 bilhões. Nossa geração de fluxo de caixa livre e forte posição de caixa foram usadas principalmente para devolver valor aos nossos acionistas, com pagamento de US$ 2 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio em março. Como vocês podem ver no próximo slide, esse pagamento levou a uma dívida líquida expandida sazonal e esperadamente maior, que atingiu US$ 18,2 bilhões no trimestre. Nossa faixa de dívida líquida expandida permanece entre 10 e 20 bilhões de dólares. Nos próximos trimestres, voltaremos gradualmente ao patamar médio dessa meta, sustentados por uma maior geração de fluxo de caixa e pelo impacto positivo de 1,1 bilhão, de acordo com a Aliança Energia, que inclui a caixa e dívida desconsolidada. Para concluir, gostaria de reforçar nosso foco na alocação disciplinada de capital, mantendo a dívida líquida dentro de nossas metas, utilizando estratégias de ativos asset light e entregando fortes retornos aos acionistas por meio de dividendos e recompras. Como Gustavo mencionou anteriormente, também continuamos altamente comprometidos em melhorar a eficiência de custos e CAPEX, garantindo que nos tornemos uma empresa ainda mais competitiva. Com isso, passo agora a palavra de volta para o Gustavo. Obrigado, Marcelo. Antes da sessão de perguntas e respostas, gostaria de reforçar as principais mensagens de hoje. Continuaremos a alavancar a flexibilidade de nossa cadeia de suprimentos em minério de ferro. Nossa capacidade de adaptar o portfólio de acordo com as condições do mercado nos coloca em uma posição única para maximizar o valor. E o ramp-up dos projetos Vargem Grande e Capanema aumentará ainda mais essa posição. Na Vale Base Metals, a gente já está vendo os iniciativos da revisão de ativos.
Nosso desempenho operacional e geração de EBITDA melhoraram trimestre a trimestre e ano a ano. Estou confiante de que continuaremos a fazer progressos significativos nos próximos trimestres, liderando o negócio de transição energética também. Impulsionar a competitividade de custos em todos os nossos negócios é uma prioridade fundamental e estou feliz em ver nosso desempenho demonstrando que as ações que estamos tomando já estão trazendo resultado. Na nossa jornada de sustentabilidade, o relatório integrado publicado recentemente traz atualizações sobre o nosso progresso em direção às metas ESG. Continuaremos comprometidos com nossos objetivos de longo prazo e com o aumento contínuo da transparência e mantendo um diálogo aberto com nossos stakeholders. E nossa abordagem disciplinada de alocação de capital, combinada com iniciativas estratégicas de ativos asset light, como foi o caso da joint venture com a Aliança, continuará a garantir uma remuneração saudável aos nossos acionistas. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas dessa chamada. Se tiver alguma pergunta, por favor, levantem a mão, clicando no ícone. E podem usar os ícones e podem, por favor, fazer as perguntas em inglês e limitem as suas perguntas em 2 por cada vez. A primeira pergunta é do Rafael Barcelos, da Bradesco BBI. Bom dia, obrigado por aceitar minha pergunta. Minha primeira pergunta é sobre o mercado de minério de ferro. Os preços estão em torno de 100 a 100 toneladas, $100 por tonelada, que isso não tem sofrido a mesma pressão que outras commodities. Então, gostaria de ver qual que é o feedback que vocês estão recebendo da China, quão saudável está o mercado de minério de ferro no momento. E, Gustavo, se o senhor poderia falar sobre o que tem mudado em relação à estratégia de alocação de capital, já que temos algumas macro incertezas no momento. E a segunda pergunta para o Rogério, sobre a estratégia comercial. Analisando a comunicação em relação ao mix de produtos, estamos vendo que que alguns volumes estão diminuindo, a concentração na China está aumentando e outras coisas se tornando mais relevantes. Poderia falar um pouquinho mais sobre esses movimentos? O que está por trás de tudo isso e poderia nos dar um pouco mais de informação sobre a estratégia comercial, por favor? Muito obrigado. Bom, é o Gustavo. Eu vou começar com a pergunta sobre alocação de capital até o macroambiente, né? E olha, certamente é algo que estamos acompanhando de perto. Nós ainda não percebemos um impacto nas nossas operações ou resultados financeiros. A gente vende pouco, né, para os Estados Unidos, o níquel está isento, mas estamos monitorando a situação de perto, né? A situação é bem fluida, né? E claro, observando também o desempenho do PIB global, que vai ter um impacto nas commodities, e o que a gente pode fazer e está fazendo é se concentrar na eficiência de custo e muito disciplinado na alocação de capital para ter liquidez e vamos continuar a entregar a eficácia. Tivemos um bom T1, acho que foi bastante motivador para todos nós e continuaremos a agir vis-à-vis o mercado corrente. Eu vou passar para o Rogério para falar sobre questões de mercado. Bom dia, Rafael. Muito obrigado pela pergunta. Como o Gustavo disse, o mercado está bem fluido, volátil, difícil de predizer, como você sabe, mas a gente vê reações diferentes também em diferentes geografias. E eu vou cobrir algumas, começando pela China, que é a mais importante. Estamos vendo uma mistura de confiança e precaução. Muitos clientes que visitamos até melhoraram as margens e estão esperando notícias do governo, especialmente advindo dessa reunião que é esperada acontecer nas próximas semanas. E temos sinais, de fato, de que o mercado está caminhando na direção correta. O primeiro trimestre de 2025 tivemos 5,4% do PIB, que é mais alto do que esperado,
né, na produção de né, ferro cru, também ferro gusa, também renda de ativo fixo, né, que é algo que a gente observa, no agregado estava mais alto em 4%, manufatura e estrutura também bastante robusto com os incentivos do governo da China. Claro, propriedades ainda está com dificuldades, mas tem sim ventos a favor, especialmente quando você observa as vendas de propriedades que estão desacelerando, mas a um ritmo menor, o que dá uma indicação de que, de fato, o mercado pode estar retomando. Com relação aos clientes, muitos clientes com os quais falamos têm tido boas margens, em torno de 200 renminbi por tonelada, mas na média não é o caso geral, né, do mercado. Está melhorando, eles estão melhorando, com margens acima de zero, então tem um pouco de confiança ali. Outro indicador que é importante é a utilização dos alto-fornos, o que está aumentando também em torno de 9%. E com relação ao mercado de aço, inventário e tudo, né, tem reduzido, mas de forma geral está positivo do ponto de vista do aço. Ao passar para o minério de ferro, a gente vê que as importações nesse trimestre diminuíram sutilmente por conta da situação que os australianos estão enfrentando. Agora, de outra parte, o inventário tem diminuído, então a gente vê um mercado equilibrado aí na China. Agora, como eu disse, tem muita expectativa de que o governo chinês reagiria a qualquer tipo de impacto trazido pela tarifa, incentivando o consumo doméstico para compensar. Fora da China, a situação é um pouco diferente, a gente vê mercados diferentes reagindo de formas diferentes. Japão e Coreia, por exemplo, têm aí um desafio difícil. Nós fomos lá, falamos com todos os nossos clientes. No Japão tem uma situação de construção, né, e o mercado está deprimido. Na Coreia, a manufatura automática está enfrentando dificuldades e também tem a eleição de um outro primeiro-ministro. E na União Europeia, né, onde temos algumas plantas, tem aí a questão da política monetária, né, que se espera ter alguma reação. No Sudeste Asiático, Índia, alguns países subindo, aumentando, mas né, nada demais no mundo há um equilíbrio. E quando a gente observa a oferta e demanda global, a gente acredita que vai estar equilibrada, né? Brasil aumentando, né, e Índia diminuindo, e também tem 6 bilhões aí de toneladas, mas talvez um sobrefornecimento menor, e aí $100 por tonelada, que é o que se espera, né? A nossa pergunta é do Caio Greiner, da UBS. O senhor pode abrir o microfone. Olá, bom dia a todos. Obrigado. A minha primeira pergunta, eu gostaria de receber alguma atualização sobre o volume, a estratégia de volume. O Marcelo disse que os mercados estão bastante resilientes, mas vemos que o ambiente da demanda chinesa e a economia está enfraquecendo no próximo trimestre. Então, nesse cenário onde há um impacto nos preços do minério de ferro e começam a reduzir, a que nível de preço a Vale começaria a cortar essa capacidade de baixo custo e que capacidade estamos dizendo aqui? Nós recebemos muito essa pergunta dos investidores. E a segunda pergunta para o senhor Batti, em relação ao programa de eficiência do CAPEX. Batti, gostaríamos de ver o CAPEX diminuindo ano após ano. Está na direção certa para termos essa redução comparado com o guidance anterior que foi enviado. Então, só queria saber se vocês têm alguma atualização sobre como esse programa está evoluindo. Poderia falar um pouquinho mais sobre as iniciativas principais? Eu sei que já revisaram o guidance para baixo, mas gostaríamos de saber se Vale ainda vê espaço ali para mais, se poderíamos reduzir o número de CAPEX, se poderíamos chegar mais próximos a $5 bilhões ou 5,5 bilhões de dólares. Obrigado.
Tá bom. Antes de passar para preços, eu gostaria de falar do portfólio, que foi a pergunta feita anteriormente, eu acabei não respondendo. Olha, nós reprojetamos o nosso portfólio e fizemos isso de acordo com as condições de mercado atuais e estamos começando a implementar essas mudanças. Então, eu vou contextualizar o que eu chamo de mercados atuais, né? Condições de mercado atuais. Os clientes estão operando com margens muito baixas, né? Os preços de níquel e tudo estão muito baixos, então a gente vê menos necessidade de produtividade. Portanto, os prêmios por qualidade estão muito baixos. O que os clientes estão buscando é minério de ferro de médio teor. E, portanto, deixe-me dar uns exemplos do que estamos tentando fazer ou estamos começando a fazer. Primeiramente, estamos nos caminhando na direção de se concentrar a maior parte do minério de ferro de baixo teor para fornecer esse de teor médio, né? E é muito bom quando a gente olha no portfólio como um todo, porque faz uma diferença, é muito importante isso. E também estamos buscando otimizar a cadeia de concentração fora do Brasil, com plantas com boa logística, boa performance, né, com um rendimento metálico bom para torná-las ainda mais lucrativas. E a outra iniciativa é sobre o lançamento de um produto, né, de médio teor fora de Carajás. Por quê? Porque é mais apropriado para o que o mercado está buscando. E sendo de Carajás, como sabemos e entendemos, ainda vai ter as propriedades metalúrgicas entregues, né, pelo minério de Carajás, porque é cristalino. Então, é apropriado para o mercado e também nos ajuda fornecendo flexibilidade na operação. E por quê, né? Porque a gente pode operar com um strip ratio menor, reduzindo o custo, aumentando a produção, e não apenas isso, isso também nos permite aumentar a base de reservas. Então, é um movimento sensato no momento em que o mercado não está buscando ou pagando por prêmios altos. E, por último, e não menos importante, precisamos de um período de transição. E, nesse período, vocês vão ver alguns tipos de finos não padrão, né, que a gente precisa liquidar, vender, mas vai ser feito no período de transição, tá? E é importante o seguinte, eu preciso assegurá-los de que a nossa busca é e sempre será em maximizar valor. Então não é só realização de preço ou volume ou custo. Não, a ideia é que a margem unitária versus o volume traga a uma maximização absoluta, que é o que estamos buscando. E conforme a gente passa por esse exercício, a gente vai flexibilizar a supply chain, criando um portfólio amplo que a gente pode sempre retornar. Se o mercado mudar novamente, podemos mudar e nos adaptar, ajustar rapidamente. Então é isso de forma passando. E os preços reduzindo é mais difícil, né? Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo e a gente vê essas medidas advindas das tarifas, a gente não sabe qual vai ser a reação. Por exemplo, se a China reagir ou colocar muito incentivo na economia doméstica, o que é bem provável, muito desse aço que está sendo exportado pode então voltar para a China. E isso pode ser até mais positivo, dado o fato de que o aço produzido na China é basicamente de pig iron, né, de ferro guso. Então, os preços podem se reduzir porque tem a depreciação, né? O preço do petróleo pode ser reduzido. É muito cedo para falar, né? E para saber. Alguns câmbios depreciaram, mas agora estão voltando. A minha sensação em geral é que a gente vai ter um ano que é bem parecido, ou que os preços estarão estáveis nos mesmos níveis, talvez, que a gente está vendo no momento. Caio, sobre a pergunta do CAPEX,
O primeiro trimestre é sempre mais baixo, né? É a estação normal. Então, não dá para olhar de forma. A gente está buscando 5,9 bilhões, a gente está trabalhando para ver se a gente consegue buscar mais eficiências, mas a gente está mantendo o guidance em 5,9 por hora. A próxima pergunta vem do Caio Ribeiro, do Bank of America. O senhor pode abrir o microfone. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Primeira pergunta é relacionada aos dividendos. Nos anos passados, a Vale tem anunciado pagamentos de dividendos extraordinários, especialmente depois que foi vendida uma divisão dos metais básicos. Então, em relação ao trimestre, em relação a esse anúncio dessa parceria com a Aliança Energia, onde a empresa vai receber US$ 1 bilhão em caixa, vocês vão devolver isso aos acionistas em forma de dividendos? E dado o fato que a dívida líquida expandida ainda está abaixo do teto estabelecido, mas agora está a 18,2 bilhões de dólares, que está na parte de cima desse limiar, e também temos esses 18,5 bilhões que anunciaram no terceiro trimestre. Há um nível de dívida líquida expandida onde vocês veem que podem ser também anunciados outros dividendos extraordinários. Também em relação ao ramp-up de Vargem Grande e Capanema, vocês vão extrair mais volumes de alto teor, e nós já começamos o ano com o CU na parte inferior do guidance, nesse período mais baixo de carregamentos. Então, poderiam falar um pouco se vocês veem espaço nesse ano para revisar o cash cost e o guidance, se isso pode cair esse ano, e também se vocês acham que o guidance de produção ano após ano também pode mudar. Obrigado. Caio, é o Marcelo aqui. Com relação aos dividendos, como até falado anteriormente, nós estamos num período muito incerto com relação às condições de mercado, então não é o momento correto para discutir dividendos extraordinários agora. O fluxo de caixa da aliança dessa negociação está considerado no nosso programa para o ano, e a nossa intenção é expandir para 15 bilhões, né, mais ou menos, da dívida líquida. A gente está contando com isso, e dadas as condições de mercado e até o nosso desempenho, se a dívida líquida vai para menos de 15 bilhões, a gente tem a perspectiva de ter mais buyback ou até dividendos extraordinários, mas se não, está muito cedo ainda. Sobre a sua segunda pergunta, de fato, nós tivemos um primeiro trimestre muito bom no que tange ao custo. No segundo trimestre, geralmente, em termos de sazonalidade, é pior, porque carrega, né, o custo de produção do primeiro trimestre, dado o volume menor, né, o custo é maior. Então, no C1, no T2 vai ser um pouco maior, mas ainda mais baixo do que no mesmo período do ano passado. Então, quando a gente olha o desempenho para o ano, estamos muito confiantes com relação ao guidance passado. Claro, é muito cedo, né, para pensar na revisão, mas o nosso nível de confiança de fato aumentou. A próxima pergunta é do Daniel Sasson, da Itaú BBA. O senhor pode abrir o microfone. Bom dia a todos, obrigado por aceitarem a minha pergunta. Algumas perguntas já foram respondidas, então, se poderiam nos dar mais detalhes sobre a estratégia para comprar minério de terceiros? Sei que o Rogério mencionou sobre ter flexibilidade e para lidar com diferentes tipos ou propriedades de minério para maximizar o valor. Como que vocês estão pensando sobre os volumes que vocês vão comprar de terceiros, especialmente considerando que estão passando pelo ramp-up de Vargem Grande e Capanema? Que essa seria a minha pergunta. Muito obrigado. Olá, Daniel, obrigado pela pergunta. Bom, primeiramente,
é importante esclarecer o seguinte: a gente só vai comprar se, né, tiver um valor ali. Se os preços estiverem acima de US$ 100 por tonelada, como hoje, a gente espera que os volumes estejam próximos do que fizemos ano passado, 25, né, milhões por tonelada, mais ou menos. Agora, se o preço de mercado dividir, a gente vai, né, cortar, né, essa coisa de não lucrativo. Então, tem diferentes mineradoras com diferentes tipos de minério e diferentes tipos de custo. Então, tem uma graduação. Se os custos reduzirem, vai reduzir volume e teor também. Então a margem é diferente com base na qualidade do produto, né? Os portos usados, linha férrea, custo de frete, mas com certeza, se os preços reduzirem, nós vamos cortar também em conformidade para sempre ter volumes com valor, né? Valor agregado. A nossa próxima pergunta é do Carlos de Alba, da Morgan Stanley. O senhor pode abrir o microfone. Consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvi-lo. Muito obrigado. Eu tenho algumas perguntas, então. Primeira para Rogério. Poderia nos dar um pouco mais de detalhes sobre o ramp-up, ou pelo menos o progresso nesse trabalho, no plano 2 dos briquetes, e também detalhes em relação a como a conversa com os clientes e como que eles vão aceitar esse produto que está se desenvolvendo. E a segunda pergunta para o Gustavo. Então, olhando o que está acontecendo no mercado de minério de ferro em relação à China, nós vimos algumas mudanças no fornecimento, na expansão de, de fornecimento. Então, vocês veem alguma circunstância onde vocês acham que a Vale deve aumentar a sua exposição a depósitos de minério de ferro no Brasil? Ou no momento vocês acham que o foco é no que vocês já têm? E em relação a essa dotação das suas reservas e a eficiência que vocês já estabeleceram. E vocês acham que a Vale está em uma posição forte no momento em relação a esse ponto? Bom, eu vou começar com o ramp-up da, da nossa planta e vou passar para o Medeiros. Do ponto de vista do cliente, nós temos uma seleção muito longa de clientes buscando testar os briquetes, porque testes industriais foram muito exitosos e agora estamos começando a produzir para uns testes industriais mais longos. Fizemos o curto. E temos um lote, no momento, num cliente de alto forno, e com isso vamos testar, né? É a segunda geração do briquete, e a gente vai testá-los já nos próximos meses. E também tem muito, né, até nos clientes de redução direta, e esperamos testá-los também nos próximos meses. Então, temos sido exitosos em criar produtos comerciais do BT-01 e assim que tivermos os resultados comerciais, vamos começar a enviar lotes para os clientes em todo o mundo. E o Medeiros pode falar do ramp-up, então. Bom dia, olá, Carlos. Bom, falando sobre as plantas de briquete, estão acelerando, né, passando pelo ramp-up. Produzimos 2 lotes de produtos comerciais, um para redução direta e outro para alto forno. No último ano, produzimos 40 mil toneladas de briquete e agora temos a planta parada para uns ajustes, né, na mistura, no mix e outras partes da usina e talvez em uma semana ou 10 dias ela estará pronta para retomar a produção. E a nossa expectativa é que até o final do ano consigamos produzir 600 mil toneladas de briquete. E eu vou passar então para o Gustavo. Carlos,
Sobre a pergunta com relação aos depósitos de minério de ferro, de fato temos uma reserva, uma dotação muito singular, não apenas em metais básicos, mas também minério de ferro. Lançamos a iniciativa do Novo Carajás recentemente e teremos muitas ideias, insights, né, da equipe de forma a aumentar a produção de cobre e também buscar a chegar a 200 milhões de toneladas por ano, né, que é a média, que vai ser muito bom para os acionistas. Nosso foco é esse e estamos, claro, buscando ir além no portfólio, né, como faz sentido. E se considerarmos, né, que faz sentido, elas também precisam estar enquadradas no nosso arcabouço de alocação de capital, retorno, né, questões de risco, mas claro, as oportunidades hoje estão no desenvolvimento da nossa reserva, dos nossos recursos. A próxima pergunta vem do Rodolfo Angeli, da JP Morgan. O senhor pode abrir o microfone. Olá, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao negócio de níquel. Nós estamos vendo que o minério de ferro está indo bem, nós vemos que o custo está diminuindo, os resultados de cobre são bastante impressionantes, mas níquel permanece, mesmo cortando custos, é um negócio que está gerando muito pouco EBITDA, e nós sabemos que, se eu não me engano, custa $1 bilhão em CapEx por ano. Então, poderiam falar um pouco mais sobre o que pode ser feito nesse sentido? E a segunda pergunta é para o Rogério. Rogério, Vale sempre tem sido muito criativa em termos de estratégia comercial, e não temos que discutir BRBF e blending, que foi tudo muito feito de forma inteligente, mas quando olhamos para o futuro com Simandu vindo pela frente, o que pode ser feito? Porque eu acho que os briquetes são muito bons para um tempo onde nós estamos avançando claramente para a descarbonização, mas temos essa lacuna em relação ao cronograma, onde vamos ter um material de mais alta qualidade, não somente isso, mas também temos a concorrência chinesa. Então, o que nós podemos fazer nessa frente? Essas são minhas duas perguntas. Muito obrigado. Rodolfo, bom dia. É o Sean aqui de Toronto. Sobre o níquel, eu vou dar um passo atrás um pouquinho para a gente falar sobre a jornada que falamos no nosso último call de resultados. A gente falou de começar a reduzindo o custo administrativo, o overhead, para reduzir o ônus nas operações de níquel e cobre, né? Fizemos aí um catalisador de projeto para chegar a 200 milhões de dólares por ano de redução de custo. E conseguimos isso, até excedemos as nossas expectativas e até buscamos ir além, dadas as incertezas geopolíticas e de mercado. E só para te dar uma ideia, no nosso plano, incluindo as reduções de overhead, né, tinham custos de até a 1/3, né, até da redução, né, com muito engajamento, buscando oportunidades, focando na companhia, e chegamos a 285 milhões de dólares americanos de redução por ano. Então, a equipe de fato excedeu o que eu achava que seria feito, e a gente vai continuar a se aprofundar nesse programa que busca oportunidades de fluxo de caixa também. Isso inclui o negócio de níquel. Tem aí um disparate entre produção e venda. Se você olhar, não apenas estamos nos concentrando ao programa de redução de overhead, mas também, como você se lembra, nesse ano teremos o forno 1 de Onça Puma, né, que vai contribuir para a diluição de custo e volume, e a gente também está a caminho de ter o segundo forno de Onça Puma
já no T3, e a gente vai começar a ver mais volumes também no final do terceiro trimestre, que vai também ajudar na diluição do custo fixo. E nós até anunciamos no Vale Day no último ano que nós tínhamos concluído a expansão da mina de Voisey's Bay. Eu estava no site há algumas semanas e a equipe está indo muito bem nesse ramp-up, com 108% acima do que estava planejado no T1, então está indo bem. E em Sudbury, a gente está buscando rampar a produtividade com 30% de melhoria, maximizando a utilização do moinho e até indo acima, né, do esperado. Então, você vai sim ver mais melhoria de custo, porque o nosso foco não é só tentar buscar aí um negócio mais sustentável, né, do níquel, mas até aumentar o potencial, minimizando o custo, maximizando o rendimento local de forma bem disciplinada, focando na margem de custo e buscando gerar valor através do ciclo. E o foco residual, claro, é dada a incerteza e o excesso em fornecimento por conta da Indonésia, é também otimizar o portfólio e ajustar a curva de custo para ser resiliente e dar aos nossos investidores um ambiente de preço melhor e benefícios melhores. E, como parte da nossa iniciativa também, se você se lembra, estamos buscando a otimização do portfólio e até anunciamos recentemente a revisão estratégica de Thompson. Eu até voltei de Thompson ontem, passei um tempo lá no campo, falando sobre o foco no progresso dessa iniciativa, né? A primeira rodada acabou de ser concluída e estaremos avançando agora para a segunda fase e para tomar a decisão com relação ao futuro para esse ativo no segundo semestre do ano já. Espero que tenha respondido a sua pergunta, mas os volumes vão aumentar no níquel, o overhead está diminuindo, isso vai afetar todos os nossos resultados doravante e também uma diluição de custo maior conforme os volumes aumentam no níquel no ano, e vamos continuar a buscar formas de maximizar o nosso portfólio e o uso dos nossos recursos. Obrigado. Rodolfo, muito obrigado, primeiramente, pelos comentários com relação à nossa estratégia comercial inovadora. É bom ouvir sobre isso. Sobre briquetes, você tem razão. Embora possam ser utilizados com bons resultados e bom desempenho no alto forno, a diferença, a transformação vem quando são usados com redução direta e serão cada vez mais usados nessa jornada de descarbonização. Bom, sobre Simandu, que foi a sua pergunta, Simandu já está no mercado há algum tempo. Obviamente, quando um projeto muito grande é trazido para o mercado, muitos investimentos são postergados. Então, esse é um elemento. O outro que eu gostaria de enfatizar é sobre o que falamos no Vale Day, que é o seguinte: se você olhar para a indústria, há um esgotamento natural de 3 a 4%, né? Se você calcular isso com 1,6 bilhões de, né, minério de ferro seaborne, a gente está falando de 50 a 60 milhões de toneladas de esgotamento, de exaustão por ano. E isso, né, tá vendo, tem um impacto aí quase de Simandu no mercado em alguns anos. Então, esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar. O outro é que não é só minério de alta qualidade ou Simandu que está vindo para o mercado. Muitos players, ou dois que estão desenvolvendo Simandu, também querem trazer minério de baixa qualidade para o mercado para fazer o seu blend, a sua mistura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em última instância, a quantidade de excesso de minério de ferro de alto teor no mercado não vai ser assim tão simples, né, por conta apenas de Simandu. E com isso a gente tem uma certa margem aí no jogo. E dito isso,
essa decisão sobre o portfólio, a flexibilização da cadeia de suprimentos, vai ser uma mão na roda, porque dependendo de como o mercado se desenvolver, a gente tem um portfólio de produtos amplos que a gente pode ter para maximizar valor. Rodolfo, é o Gustavo aqui, só para complementar rapidinho, eu estava com o Rogério e a equipe comercial na Ásia recentemente, e a despeito de todo o ruído que ouvimos, né, sobre o atraso na descarbonização e tudo, os nossos clientes na China, Coreia e Japão estão altamente concentrados na descarbonização dos seus processos de produção. E isso foi música para os meus ouvidos. Não estou dizendo que não há desafios, claro, nessa pauta globalmente, mas a gente ainda continua vendo os clientes-chave altamente focados na descarbonização, e isso foi muito encorajador para a gente. Há um momento aí na estratégia de mega hubs, né? Um momento oportuno, as pessoas não estão voltando atrás, e é isso que nós temos visto. Próxima pergunta da Marina Calheiro com a RBC. A senhora pode abrir o microfone. Bom dia, obrigada. Eu tenho algumas perguntas da minha parte. Primeiramente, em relação ao desempenho de produção. Parece que tivemos mais chuva no sistema norte no primeiro trimestre. Poderiam falar um pouco sobre como tem avançado a produção? E a segunda pergunta é se poderiam nos lembrar quanta dívida está relacionada com a parceria com a Aliança. Obrigada. Tá bom, Marina, obrigado pela pergunta. Bom, sobre a precipitação no T1, né, ela foi muito alta, até de forma atípica. No Porto, em fevereiro, o nível de chuva foi o maior em 20 anos. E em março, em Serra Norte, tivemos uma precipitação 3 vezes mais alta do que a média. Então, tudo isso teve um impacto na nossa infraestrutura, o que, em parte, explica o volume mais baixo, como vimos. Esses problemas foram corrigidos, superados, e tudo que temos implementado nos portos, né, no sistema de drenagem, tudo funcionou. Agora, a questão foi que né, você está ali próximo do TML, portanto, a gente precisa ser extra cauteloso, mais cauteloso sobre os produtos. Tudo isso passou, a chuva voltou aos níveis normais nas minas, no norte, e também esperamos que a estação chuvosa já termine nas próximas 2 ou 3 semanas nos portos e, portanto, no segundo trimestre, até abril, já produzimos 1,1 milhão a mais do que o mesmo período do último ano. Então, eu estou falando, né, desses 20, 21 dias de abril, o que mostra que a gente está no caminho correto com relação à confiabilidade e estabilidade dos processos de produção, tá bom? E Marina, com relação à negociação da aliança, é 100 milhões de dólares, tá? Na dívida consolidada, que é pequeno. Além, claro, de 1 bilhão que a gente vai receber, né, de caixa. A próxima pergunta é do senhor Christopher Lafemina, da Jefferies. O senhor pode abrir o microfone. Olá, pessoal, consegue me ouvir? Obrigado por aceitar a minha pergunta. A maioria das minhas perguntas já foram respondidas, mas eu queria perguntar sobre alocação de capital. E outras empresas de mineração estão falando sobre aumentar o retorno de capital. A Vale tem um registro muito forte em relação a dividendos e recompra, e nós estamos vendo que a valuation está aumentando. Então, se chegarmos a 2026 e o mercado de minério de ferro está resiliente, está gerando caixa e a dívida líquida está na meta, dentro da meta, vocês aumentam esse ritmo de recompra de ações? Parece que a recompra de ações na valuation atual seria algo atrativo. E a segunda pergunta, que parece que no mundo de minério de ferro nós
sempre tentamos jogar na defesa e tomar decisões estratégicas nos mercados mais fracos, mas nós não sabemos onde que os preços vão. Pode ser que os preços aumentem também. Então, vocês são líderes em relação a valor sobre volumes e também vocês têm muita capacidade em outros mercados. Então, como que vocês conseguem reter as operações num cenário onde o preço aumentasse, chegamos a 120, $130 por tonelada? O que que vocês fariam diferente nesse caso? Obrigado. Christopher, é o Marcelo aqui, obrigado pela sua pergunta. Bom, com relação à alocação de capital, nós estamos agora numa fase, como eu disse, em que a intenção é trazer a dívida líquida expandida em torno de 15 bilhões de dólares. Se a gente chegar lá mais cedo, e você tem razão, tem muita incerteza no cenário de mercado, os preços podem aumentar, né, com relação ao que estamos vendo, e a tendência de buyback e dividendos extraordinários é maior. Agora, a escolha entre ambas as alternativas vai depender de como estão os preços da ação. Se você se lembrar, no último trimestre, decidimos aprovar um novo volume de programa de recompra, buyback, considerando que o preço da ação estava bem atraente para isso. Então, a gente vai monitorar, ou você deve monitorar, a combinação do preço da ação e o nível da dívida líquida expandida. E aí, quando a gente voltar para aquele nível de 15 bilhões, e se os preços estiverem melhor, mais atraentes do que estão hoje, então há uma chance maior de ter mais recompra. Christopher, é o Gustavo. Sobre a sua segunda pergunta, uma das vantagens singulares e características típicas da Vale é que nós temos um portfólio muito amplo e flexível. Se você observar no ano passado, nós removemos 8 milhões de toneladas do mercado no quarto trimestre porque não tinha preço. E agora que temos Vargem Grande, Capanema e depois o mais 20 entrando em operação, acho que depois de muitos anos teremos ainda mais flexibilidade até para fazer esse jogo de valor com volume. E, como você disse, né, num cenário positivo, a gente vai ter ainda mais oportunidade de avançar no que tange a captura de valor e cadeia de suprimentos, como a gente pode fazer quando os mercados estão baixos. Então, os três projetos entrando serão críticos para nos ajudar a aumentar a flexibilidade e usar o valor sobre o volume e todo ativo, né, tudo que a gente usa, a gente tem o lucro. Então a gente está muito disciplinado sobre como alocar as cargas e volumes e continuaremos a fazer. Além disso, do que o Gustavo disse, trabalhar num cardápio de produtos mais amplo né, que nos permita a mudar os planos e logísticas rapidamente para se ajustar ao mercado, né, à realidade do mercado, é primordial. Então, se o preço subir, a gente pode mudar rapidamente. Se o preço também reduzir, a gente pode reagir de forma análoga. Então, temos a capacidade, temos os ativos e estamos buscando torná-los mais fluidos. A próxima pergunta vem do Yuri Pereira, do Santander. O senhor pode abrir o microfone. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado. A primeira pergunta é para o Sean. O senhor tem alguma sensibilidade em relação aos preços de ouro, em relação aos custos de cobre e também, Gustavo, em relação ao Acordo de Mariana? Nós estamos vendo que mais municípios estão buscando um acordo com a Vale. Isso está acontecendo? Obrigado. Olá, Yuri. Sim, sobre a questão do ouro, estamos com um ambiente muito bom, né, para o ouro. Você vai ver que para cada 100 dólares, né, anunciados aí de movimentação no preço do ouro, o que ele faz no custo all-in é 145, né, em torno disso, de dólares por tonelada. E sobre a sua pergunta sobre as prefeituras, municipalidades, o tempo passou, nós tínhamos um prazo, né, para as prefeituras se juntarem, a maioria o fez, aquelas que não fizeram não poderão mais se juntar a esses acordos de pagamentos feitos para as outras.
Com isso, encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. A coletiva da Vale agora está concluída. Obrigado pela participação e tenha um ótimo dia.